Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. Hoje nós vamos para a nossa última parte de Islã, né? A gente estava comentando a formação dos califados, já expliquei para vocês, né? O reino islâmico, né? O califa é o rei, né? Falamos das duas primeiras grandes dinastias, né? Os omíadas e os abássidas. E agora a gente está falando da formação desse império, da continuidade da formação desse império. Ó, de tempos em tempos eu vou me referir ao nosso mapinha aqui. O Islã começa aqui, ó. A Arábia, essa Península Arábica, né? Começa aqui a sua expansão, na Península Arábia, na Península Arábica, né? Hoje você tem aqui, ó, Iêmen, Omã, Arábia Saudita, mas ele começa aqui, ó, aqui na Península Arábica, certo? Ó, volta lá, Omíadas, Síria, Mesopotâmia e Egito. Então, ó, aqui, ó, região da Mesopotâmia, Síria, atravessaram a Península do Sinai aqui, a Penínsulazinha do Sinai, Tumba, Egito. Certo? Apertei errado, perdão. E aqui, ó, daqui para frente, ó, as conquistas. Lá em cima, Magrebe. O que é o Magrebe? Tite. Tite é professor em inglês, tá? Magrebe é essa região aqui, ó. Toda essa região ao norte da África, é a cabeça da África. É a região do Magrebe. Ou seja, a expansão começou aqui no Egito e se estendeu até a pontinha lá no Marrocos. E aqui, galera, por conquista militar. Tudo bem? Beleza? Volta para lá. Ó, além do Magrebe, nós temos o Sahel, região Sahelina, que é a região subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Não dá para ver no nosso mapa aqui, ó, mas ela está lá embaixo. Diferente do Magrebe, que foi através de conquista militar, o Sahel foi através de conversão. Líderes religiosos, sábios muçulmanos, saíam da região do Magrebe em caravanas comerciais. Essas caravanas viviam atravessando o deserto do Saara, gente, para cima e para baixo, certo? E aí, ao chegarem lá embaixo, levavam a fé islâmica, levavam a palavra muçulmana e, através da conversão, estenderam o Islã até aqueles povos lá no sul. Beleza? Volta lá para as nossas anotações. Ó, nós temos também a região da Ibéria, da Península Ibérica. Volta para o nosso mapa. Lembra que eu falei para vocês que por conquista militar, a galera chegou aqui no Marrocos? Ó, Marrocos. Aqui. Beleza. Quando chegaram aqui, ó, nessa pontinha, essa pontinha aqui, é chamada de Estreito de Gibraltar. Por quê? É um estreito e ali fica localizada a cidade de Gibraltar. Inclusive, o estreito, ele é uma formação geográfica, beleza? Toda boquinha de uma bacia é um estreito. Tudo bem? Tanto é, deixa eu ver se eu localizo mais um estreito aqui para a gente ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Aqui são dois estreitos, do Bósforo e do Dardanelos. São duas boquitas. Isso aqui, inclusive, deu um caô sinistro aqui na Primeira Guerra Mundial, tá? Mas isso aí é um assunto para depois. Quando eles chegaram aqui no Estreito de Gibraltar, ó, o que eles fizeram? Deram uma puladinha para dentro da Península Ibérica. E lá, volta para as nossas anotações, ó, e lá fundaram primeiro o Emirado de Córdoba. Lembra, galera? Emirado é um principado, né? Califado é o reino, Emirado é um principado. Logo depois, sob o comando de Abderrahmane I, eles declaram a independência, separação, certo, do Emirado de Córdoba, que aí passa a se tornar o Califado de Córdoba, que é um califado em separado do califado árabe, lá original lá da Arábia Saudita. Tudo bem? Grande incentivo à cultura e à ciência, poesia, filosofia, matemática, engenharia, ciências náuticas e navais, tolerância religiosa com os cristãos, né? E aqui nós temos dois pontos que eu acho muito importantes, né? Primeiro, a Batalha de Poitiers. Porque olha que sinistro. Galera, acompanha aqui com o Titi. Eu falei que os muçulmanos pegaram toda essa região aqui do Magrebe, certo? Chegaram aqui, certo? É porque esse mapa é mais recente, tá, gente? Por isso que não está pintado aqui como território do Islã. Chegaram aqui. Aí a pergunta que você tem que me fazer é, professor, se eles chegaram aqui, por que eles simplesmente não entraram no resto da Europa Ocidental?
Se eles já chegaram na Península Ibérica, por que eles simplesmente não continuaram a expansão? E talvez, se tivessem continuado, nós estivéssemos falando em árabe hoje. Talvez a gente estivesse falando em Maomé, ao invés de falar de Jesus Cristo. E por que não o fizeram então, professor? Porque ao chegarem lá no coração da Europa Ocidental, encontraram um reino unificado, o reino dos francos. Naquela época, comandado pela dinastia carolíngia e sob o comando do rei Carlos, que na Batalha de Poitiers, volta lá para as nossas anotações, na Batalha de Poitiers, 732 d.C., derrota os muçulmanos. E ao derrotar os muçulmanos, recebe a alcunha, o apelido, a homenagem de Carlos Martelo dos Mouros, ou, se você preferir, Carlos Martel. Tudo bem? Galera, imediatamente após a derrota dos muçulmanos na Batalha de Poitiers, eles ficaram circunscritos lá à Península Ibérica, certo? Formando aqui o Califado de Córdoba, e para evitar que eles tentassem de novo conquistar a Europa Ocidental, formou-se entre a Península Ibérica e a Europa Ocidental um cordão de isolamento de reinos cristãos. Tudo bem? Lembra, galera, península também é uma região geográfica, também é uma definição da geografia. Uma península é diferente de uma ilha, porque ela se liga ao continente. A península é uma extensão do continente em direção ao oceano. Então é uma garganta, um corredor de terra entre a península e o continente principal. Nesse caso, nessa garganta aqui, entre a Península Ibérica e a Europa Ocidental, formou-se um cordão sanitário, né, um cordão de isolamento, né, entre o Califado de Córdoba e a Europa Ocidental naquela época cristianizada. Esses reinos você vai conhecer como o Reino de Navarra, o Reino de Barcelona, o Reino de Aragão, o Reino de Castela. Lá no século XIV, essa galera, sob comando da Igreja Católica, vai se unificar, né? Aragão e Castela vão se unificar, vão expulsar os mouros, os muçulmanos da Península Ibérica. Volta lá para as nossas anotações. É a chamada Guerra de Reconquista. Beleza? Resultado dessa guerra de reconquista, professor? A formação de reinos absolutistas, de reinos unificados precoces. Reinos notadamente cristãos. Aí sim, volta lá para o nosso mapa, ó, Portugal e Espanha. Segundo resultado dessa guerra de reconquista, professor, Portugal empurra os muçulmanos de volta aqui, ó, de volta para a África, certo? E estica essa guerra de reconquista para dentro da África, iniciando o que no futuro viria a ser a conquista, o estabelecimento de entrepostos, empórios comerciais portugueses na África, né? O Portugal estabelece uma cabeça de ponte no norte da África, que vai ser usada como ponto de apoio para o périplo africano e, consequentemente, para a formação do Império Colonial Português dentro da África. Não à toa, é importante lembrar, Sebastião I, o cara que vai dar origem ao mito sebastianista em Portugal, né, vai morrer na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Pessoal, esse é o fim do problema? Esse é o fim dos muçulmanos? Não, pessoal. Na verdade, os muçulmanos serão absorvidos, né, depois pelos turcos, beleza? Os turcos são povos oriundos aqui, povos indo-europeus, né? Os turcos, sob o comando de Otomano I, vão dominar, eles têm origem lá na Anatólia, né? Eles vão dominar todo o Império Muçulmano, todo o Império Islâmico, fundando assim o que nós chamamos de Império Turco-Otomano. Certo? O Império Turco-Otomano, como vocês bem sabem, durará aí até a Primeira Guerra Mundial, onde ele vai se desfalecer junto com os outros impérios tradicionais, como o Império Italiano, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né? Esses impérios tradicionais vão se desfalecer. No caso do Império Turco-Otomano, chacoalhado por todas essas etnias, né, que compunham, ó, o Império Turco-Otomano e que estavam amarradas sobre a mesma panela, né? Todas elas explodem no movimento de
não vou dizer de independência, mas de rebeldia, de rebelião, né, dentro do Império Turco-Otomano, fazendo com que ele se enfraqueça. Isso, galera, muito incentivado pela Inglaterra. Pela Inglaterra e pela França, mas encabeçado pela Inglaterra. Aliás, fica aqui a dica, né, um filme que fala muito bem sobre isso, é um filme, um clássico da cinematografia, chamado Lawrence da Arábia. O Lawrence nada mais era do que um tenente do exército britânico que é mandado lá para a Arábia Saudita para negociar com líderes tribais que eles aderissem à rebelião contra o Império Turco-Otomano, prometendo em troca disso que a Inglaterra apoiaria essas tribos na sua independência. A Inglaterra faz isso? Mais ou menos, né, galera? No final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França colocam em prática o chamado Acordo Sykes-Picot, 1915. E aí dividem essa região do Império Turco-Otomano entre si, né? A Síria, por exemplo, fica sob o controle francês, né? Beleza, galera? Tranquilo? E aí são as origens de um certo ódio que os orientais, principalmente os muçulmanos, vão começar a cozinhar, vão começar a fomentar em relação aos ocidentais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mas isso, obviamente, é um assunto bem mais lá para frente. Tudo bem, galera? Beleza? Beijo no coração, bom estar com todos vocês, até a próxima.